Os 36 milagres do Filho de Deus. Transformando água em vinho. João, capítulo 2, verso 7 em diante. A cura do filho do oficial. João, capítulo 4, versos 46 em diante. A cura do paralítico de Betesda. João, capítulo 5, versos 1 em diante. A primeira pesca maravilhosa. Lucas, capítulo 5, versos 1 em diante. A libertação do endemoniado. Marcos, capítulo 1, versos 23 em diante. E Lucas, capítulo 4, versos 31 em diante. A cura da sogra de Pedro. Mateus, capítulo 8, versos 14 em diante. Marcos, capítulo 1, versos 29 em diante. E Lucas, capítulo 4, versos 38 em diante. A purificação do leproso. Mateus, capítulo 8, versos 2 em diante. Marcos, capítulo 1, versos 40 em diante. Lucas, capítulo 5, versos 12 em diante. A cura do paralítico. Mateus, capítulo 9, versos 2 em diante. Marcos, capítulo 2, versos 3 em diante. E Lucas, capítulo 5, versos 18 em diante. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas, capítulo 7, versos 11 em diante. Jesus cura um endemoniado, mudo. Mateus, capítulo 12, versos 22 e Lucas, capítulo 11, versos 14. Jesus acalma a tempestade. Mateus, capítulo 8, verso 18 em diante. Marcos, capítulo 4, versos 35 em diante. E Lucas, capítulo 8, versos 22 em diante. A cura do endemoniado Gezareno. Mateus, capítulo 8, verso 28 em diante. Marcos, capítulo 5, versos 1 em diante. E Lucas, capítulo 8, versos 26 em diante. A cura da mulher do fluxo de sangue. Mateus, capítulo 9, versos 20 em diante. Marcos, capítulo 5, versos 25 em diante. E Lucas, capítulo 8, versos 43 em diante. A ressurreição da filha de Jairo. Mateus, capítulo 9, verso 18 em diante. Marcos, capítulo 5, versos 22 em diante. Lucas, capítulo 8, versos 41 em diante. A cura de 2 cegos. Mateus, capítulo 9, versos 27 em diante. Jesus cura o mudo e endemoniado. Mateus, capítulo 9, versos 32 em diante. A primeira multiplicação de pães. Mateus, capítulo 14, versos 14 em diante. Marcos, capítulo 6, versos 34 em diante. E Lucas, capítulo 9, versos 12 em diante. João, capítulo 6, versos 5 em diante. Jesus anda sobre as águas. Mateus, capítulo 14, versos 24 em diante. Marcos, capítulo 6, versos 45 em diante. João, capítulo 6, versos 16 em diante. A cura da filha da Cananeia. Mateus, capítulo 15, versos 21 em diante. Marcos, capítulo 7, versos 24 em diante. A cura de um surdo e gago. Marcos, capítulo 7, versos 31 em diante. A segunda multiplicação de pães. Mateus, capítulo 5, versos 32 em diante. Marcos, capítulo 8, versos 1 em diante. A cura do cego de Betsaida. Marcos, capítulo 8, versos 22 em diante. A cura do jovem possesso. Mateus, capítulo 17, versos 14 em diante. Marcos, capítulo 9, versos 14 em diante. E Lucas, capítulo 9, versos 38 em diante. Jesus é a moeda do imposto. Mateus, capítulo 17, versos 24 em diante. A cura de um gago. A cura de um cego. João, capítulo 9, versos 1 em diante. Jesus cura uma mulher enferma. Lucas, capítulo 13, versos 10 em diante.
A cura de um hidrópico, Lucas capítulo 14, versos 1 em diante. A ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, versos 17 em diante. A cura dos leprosos, Lucas capítulo 17, versos 11 em diante. A cura do cego de Bartimeu, Mateus capítulo 20, versos 29 em diante, Marcos capítulo 10, verso 46 em diante, e Lucas capítulo 18, versos 35 em diante. A figueira é amaldiçoada, Mateus capítulo 21, verso 18 em diante, Marcos capítulo 11, versos 12 em diante. A restauração da orelha de Malcolm, o soldado que levou o Senhor Jesus capturado para ser entregue, torturado e morto. Aquele que Pedro cortou a orelha. A segunda grande pesca. Esses são alguns feitos de Cristo. Se tudo o que ele fez fosse relatado, não caberia em um único livro. Mas qual foi o maior feito de Cristo? Na minha humilde opinião, foi ter sido ressuscitado. Pessoal, Jesus foi o único homem a vencer a morte sem intervenção de nenhum outro homem. Arrancado das mãos da morte pelo próprio Deus Pai. Outro grande feito foi dar ao homem a capacidade de realizar os mesmos milagres que ele realizou. Mas aquele que serve a Deus por Jesus Cristo não precisa realizar esses milagres. Basta não desejar o mal aos seus inimigos e dar a outros a oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Pois o maior milagre que nós, homens maus, podemos fazer e não fazemos é aquilo que Cristo ensinou durante toda a sua vida terrena: amar ao próximo, não perseguir os que nos perseguem, não pagar o mal com o mal, não pagar injúria com injúria, buscar a paz e segui-la, pois Cristo é o príncipe da paz. Perdoar aqueles que vos fazem mal. Nunca copiar o inimigo, mas sempre se espelhar em Cristo. Cristo disse que vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O novo mandamento de Cristo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo veio por toda a humanidade. E você? Você lutará contra o mal fazendo o bem? Ou continuará sendo iludido por falsos profetas que não seguem o exemplo do amor de Cristo? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, aqui ou em qualquer outro lugar. Escolha, pois, ainda há tempo. Examine os evangelhos, Atos dos Apóstolos e as epístolas ou cartas enviadas às igrejas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías capítulo 53.